É um case, O assim, que nosso você espelho. olha... Não tem... Por mais que você seja São Paulina, corintiano Uhum. Leila fez uma coisa, ela conquistou uma autoridade e trouxe para... Validou, acho que, o resto de todas mulheres, de todas as Uhum. áreas dentro do futebol. Ela não abaixa a cabeça. Toda vez que a Leila aparece, eu fico... Que mulher. Você sente isso? Eu sinto. Eu acho que isso que nos dá poderio, assim, um poder cada vez mais. Por quê? Quanto mais mulheres chegarem em poderes, em cargos que só tem homens e que a gente consegue nosso espaço com a nossa capacidade, independente do que for, sem ter que provar nada, nos dá mais a volta que a gente falar, ah, eu consigo chegar. Ou a gente conseguir ter espelhos para que mais mulheres cheguem também nesses cargos de liderança, né? Aí que tá, quando você conquistar um cargo de liderança, chame outras mulheres. Tira a rivalidade, a competição da cabeça, dê poder a Uhum, outras mulheres, que só assim a gente consegue mudar o cenário. exatamente. Não adianta nada você conseguir um cargo importantíssimo dentro de um clube e estar assessorada. Isso também não é uma crítica aos homens, nós não odiamos os homens. É bom, Não, o óbvio é bom ser falado também, mas é uma luta sim. muito E grande. os homens são nossos parceiros. São Exato! homens que são nossos apoiadores que vão fazer com que a gente chegue nesses lugares também. Então, nós não estamos criticando os homens. A gente quer ocupar cargos também e ter a mesma oportunidade que eles e com eles nos apoiando também. E o mesmo E o reconhecimento, porque agora a reconhecimento. gente também entra num ponto que é super delicado, que é a questão salarial, a questão que é uma diferença muito grande. Isso a gente já vê desde Hollywood, que atrizes não ganham o mesmo valor que Que os homens. atores, e até qualquer área desenvolvendo, tendo a mesma performance de um homem. A mulher ganha menos. E isso no futebol está escrachado. Qual é o caminho para mudar isso, já que visibilidade começamos a ter? Patrocínios estão chegando. Eu sempre falo, tem que cobrar para ir para o estádio sim, não pode abrir jogo de graça, aí as pessoas falam, mas aí ninguém vai, não sei o quê. Será? Será que a gente não tem que começar a pensar em uma renda mesmo, em incentivar mais camisas femininas para serem vendidas, uma linha feminina, não sei, mas o futebol feminino precisa ter uma renda maior. Eu acho que futebol é um produto, né? Não podemos falar que não tem como não falar que futebol é um produto, né? Eu acho que o produto vem se reformulando. Eu acho que isso, futebol feminino vem reformulando. Que clube antigamente a gente chegava e tinha um molde de camisa de futebol feminino ou com os nomes das jogadoras. Você queria uma da Marta, você não tinha, você não encontrava. Você só encontrava de outros jogadores. Então, o quanto isso vem mudando, eu acho que os clubes, dependendo, a gente pode falar que muitos clubes vendem mais camisa do feminino do que do masculino, né? A gente ainda tem isso já. Então, o quanto é um produto que você tem que ter, tem que vender, mas assim, eu vejo que por muito tempo a gente ter tido essa resistência, eu acho que isso, nosso mercado está evoluindo. E aí eu trago até mesmo falando de produto, mas trazendo um pouco, o futebol feminino é tão diferente que só em 2021, em 2021, que a gente teve nosso primeiro empréstimo dentro do futebol feminino, que foi a Natasha, que veio jogar no Flamengo, do Corinthians veio pro Flamengo, pro nosso primeiro empréstimo. Isso no futebol masculino é o tempo todo. E É, no feminino é algo que foi ali. E até mesmo vendida. A primeira jogadora, se não me engano, que foi vendida foi a Maria Alves. Aí depois foi, por muito tempo, fomos vendendo e a gente recentemente vem vendendo mais ainda, né? Atletas. Mas a gente tem que entender que aquilo ali, se o clube entender que praticar uma boa formação, ter uma boa formação, eu consigo formar atleta e eu posso ter a oportunidade de vender ela futuramente, ou até mesmo, não só pelo dinheiro, mas digamos que até mesmo trazendo um pouco além. Não existem muitos contratos, inclusive agora, recentemente, eu acho que ano passado, que teve o primeiro contrato de atleta de origem do clube. Então, eu falo, muitas atletas, por exemplo, eu acredito que muitas atletas não são vinculadas ao clube que começaram. não. Então,
o que o clube também não perde nessa questão de visibilidade também? Então, hoje sim, hoje a gente tem um contrato de formação da origem do atleta. O quanto é importante também para o clube como produto. Então, eu acho que não só o produto de imagem, né, o produto mesmo rendável, mas eu acho que os estágios também, a gente tem que cobrar sim, mas a gente entender também que é uma questão diferente do masculino. Então, eu vejo que o feminino, ele é um pouco diferente em processos, principalmente se a gente falar de rendável. O masculino, ele é uma questão mais imediatista, então ele consegue ter uma visão mais imediatista naquele momento. Mas o feminino, a longo prazo, a gente vem conquistando isso. Não só com a visibilidade, não só com os processos, com os programas que a gente vem desenvolvendo sobre o futebol feminino, mas trazendo um olhar do que aquilo pode ser um processo de renda futura. Mas sabe a impressão que eu tenho é que clubes fazem pelo feminino quando não tem mais outra alternativa. Estamos sendo cobrados, vamos ter que fazer, mas nunca é uma iniciativa do nada, por vontade própria, nunca é uma prioridade. É sempre jogado ali, quando der faz. Se sobrar faz, está sendo muito cobrado faz, está no hype faz. Então eu vejo que é muito jogado isso, ainda hoje. E a gente traz até mesmo alguns casos, né? Você não pode jogar, por exemplo, a gente fala do Campeonato Brasileiro. Eu acho que as finais do brasileiro, principalmente de competições importantes que sejam, tem que ser jogadas, e até mesmo vamos falar de início de competição, tem que ser jogado nos estádios do clube. Tem. Então, por que você vai jogar em campo, vamos dizer, não é campo ruim, mas um campo que não se identifica com a torcida? Então, isso não é uma crítica, mas você tem que começar a trazer isso. Se no masculino você joga contra a equipe que tá em primeiro, qual a última você joga? Por que o feminino você tem que jogar em estádio que é ruim? Ou colocar em qualquer horário os jogos, que hoje não acontece tanto, mas antigamente a gente jogava 10 da manhã, 9 da manhã. Não era horário nobre. Então, hoje não, hoje já mudou. A gente joga em horário nobre, a gente tem recursos. Hoje a gente liga a TV, tá passando o jogo. E não só, a gente tem recursos de YouTube, a gente tem vários recursos com que a gente consegue ver a modalidade. Mas o olhar é diferente. Mas alguns clubes ainda olham aquilo como uma forma de descaso, sim. Isso vem mudando muito. Porque hoje eu vou te falar que hoje não tem reiterativo. Quando você abre o Instagram ou vê uma imagem e tem um torcedor criticando, pode ter certeza que 50 tá ali criticando ele por ter falado um estereótipo de ruim. Por quê? Porque eles estão entendendo que machismo não dá. Acho que hoje o futebol feminino, qualquer situação que acontece, as pessoas estão tendo a voz de ir lá e criticar, sim. Então eu vejo que isso vem mudando bastante com a sociedade. E a gente sabe que, com a questão, a gente briga muito com a cultura que a gente tinha antigamente, né? Que hoje é diferente, mas a gente briga muito por isso ainda. A gente sabe que tem alguns casos, né, de repúdio, principalmente de racismo, até homofobia. De pessoas grandes. Exatamente. Começam a repercutir, e como o Abel, que já falou diversas vezes, falas infelizes sobre mulheres, sim, desclassificando, que vai contra o que a própria Leila incentiva. Ela fala, eu quero mais mulheres na minha coletiva. E aí chega um treinador e uma fala totalmente contrária. Exatamente. E dependendo do seu tamanho, vai ter muita gente concordando com você. Você acaba dando um aval para a galera reproduzir aquele tipo de fala e pensamento. Aí no final, aí você vai indo nas camadas. Aí você, como uma mulher, tá atuando no futebol, começa a postar conteúdo sobre, vem meia dúzia de marmanjos e a louça tá lavada. Exatamente. É tomar cuidado com cada fala. E principalmente se você é grande. Como você falou, é o masculino ajudando o feminino, os dois trabalhando juntos. E não cabe mais. Eu acho que não cabe mais falar que o futebol feminino não é aceito, que ele não está aí para realmente crescer como o masculino. Lógico que tem algumas coisas que a gente não quer que seja igual, então a gente quer que seja principalmente um ambiente
que não seja, que a gente vê muito no ambiente no masculino que é hostil, né, por algumas situações. Então, a gente quer que seja um ambiente acolhedor. A gente vê bastante nos estádios, futebol feminino, família com crianças, o quanto aquilo é importante pra gente, né? Então, a gente vem, né, nessa questão de estereótipos, não existem mais. Eu acho que cada vez mais é a gente trazer mais mulheres para esse ambiente. As torcidas organizadas dos clubes também apoiam o futebol feminino? Apoiam. E eu vou te dizer mais, tem alguns clubes, inclusive tem algumas amigas que fazem parte, né, de alguns clubes, que tem até a torcida organizada para as mulheres, que elas são vinculadas só com as mulheres, por exemplo, coisas mínimas. Banheiro feminino tem a questão de higiene só para as mulheres, tem lugares no estádio só para mulheres. O quanto isso é importante para trazer mais mulheres para os estádios, que antigamente a gente tinha medo pela violência. Até hoje, a gente sabe que tem, mas a gente tinha muito mais. Uhum. Então, o quanto é um ambiente com que ela se sente segura, tá e ali, realmente né? tínhamos razão para ter, aí que tá. Exatamente. É mudar todo um comportamento dos homens também, para conviver ali em harmonia e respeito com a torcedora que quer acompanhar o futebol. Exatamente. Porque hoje eu vejo essa mudança, acompanho o futebol há muito tempo, indo para estádio. Eu não me preocupo mais com essa questão do, eu vou pro estádio, vão mexer comigo. Não me preocupo mais. Eu tenho medo da violência, mas aí não é questão do gênero. É aquela porradaria que sai, o briga, mas aí isso já não é uma questão de gênero mesmo. E imagino que no futebol feminino seja muito menos frequente de acontecer. Não, isso aí é totalmente diferente. Eu falo que meu primeiro jogo, inclusive, quando eu tava na Ferroviária, eu me emocionei, até chorei, porque eu vi tanta criança ali, tanta criança querendo foto com as jogadoras, queria camisa, queria água. O jogo todo ela me pedia água. Eu não podia dar água, porque eu tava prestando atenção no jogo. Então, era algo assim, um ambiente que a criança é tão inocente para aquele olhar, assim, aquele peculiar, aquele sonho que ela tá ali. Se você olhar para ela e dar principalmente um bom dia, até mesmo quando as crianças que entram no estádio, né, com as torcedoras, a gente tinha um momento de parar com elas só para tirar foto. O quanto elas ficavam com o olhinho brilhando, chorava muitas, e o quanto aquilo é importante. Eu falo até mesmo que muitas ali se identificam, até mesmo quando eu saí da FEU, teve uma que falou assim, não sei o que, mãe. Eu vivi lá e ela me chamava de mãe porque ela via eu como a mãe uma dela. Figura materna. Então aquilo dali é algo que mexe com a gente no dia a dia. E mexe, e mais ainda, eu tive uma dinâmica que a gente fez do Sub-12. Quando a gente foi jogar na Ferroviária, um jogo importante, a gente fez uma dinâmica junto com a psicóloga para as meninas do Sub-12 fazerem uma cartinha para cada jogadora. A gente escolhia. Gente, foi fantástico. Eu nunca vi... A gente não imagina tanto a cabeça de uma criança para poder escrever. E aí, o que mais me motivou foi uma criança que queria ouvir uma história de uma menina que rompeu 2 LCA. Ela não sabia quem era. E eu contei pra ela. Ela falou, me conta a história. Eu contei a história. Ela escreveu a cartinha, eu não li. Mas quando ela viu a jogadora e entregou a cartinha pra jogadora, ela chorava. Eu não acredito que você teve 2 LCA há 12 anos. Que você superou tudo isso. E a cartinha foi tão emocionante que até eu comecei a chorar. Já 3 pessoas chorando. Então, foi uma coisa maravilhosa saber o quanto que a criança, ela traz aquilo para ela. Então, e imagina cada vez mais, como é que eu vou dizer? Ela é sensitiva para aquela história. E a Camila ficou tão feliz com aquilo que ela não imaginava o quanto aquilo ia mudar a vida dela. Ela mesmo conta que isso é importante para ela, porque o que ela passou foi tão ruim que ela não imaginava que ia servir de inspiração para uma criança. Então, aquilo dali também motiva. Então, são muitas histórias que a gente vê no futebol feminino, né? Quando nos move isso. Que não deixa a gente parar, né? Exatamente.